Bem, na última aula a gente parou nessa parte aqui, né, de estar enviando a mensagem para atualizar nosso sistema, correto? Vamos fazer aqui, a gente precisa verificar antes se vai existir o nosso banco de dados ou não, né? Então, se a gente vir aqui, ó, vamos abrir o Champ, vamos acessar o PHP tá? Então, a gente vai acessar o nosso banco de dados, vamos em configurações. No nosso banco de dados, a gente não tem nenhum dado ainda salvo. Então, quando a gente não tem um dado salvo e a gente tenta enviar uma atualização, ele dá um erro. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos enviar os dados agora. A gente está ali com as informações de atualização, tá? A gente já informou aqui, ó, que o nome do site vai vir de novo, né? Facebook vai vir do Facebook, tá? Então, vamos enviar essa atualização aqui, ó. Quando a gente clica em atualizar, nota que ele ainda continua falando que o favicon e o logo é uma que tem array, né? Porque ele é um arquivo de file. Mas aqui embaixo ele fala que a variável conexão deu um erro na linha 23, né? E o tipo de erro é aqui, ó, fatal error, né? E ele fala que o tipo de MySQLi, né, trouxe pra gente um erro, né? Que aqui tá falando que tá no update. Por que ele tá no update? Porque a gente precisa enviar uma referência para ele atualizar. Por exemplo, eu não envio nada, nenhuma referência, nem de ID, nem de site, nem de nada. Então ele não reconhece a alteração. E ele também não está reconhecendo porque eu não tenho dados. Então, se eu não tenho dados, não tem por que ele atualizar. Nesse código que eu envio a atualização, eu não envio referência. Por exemplo, eu quero que você atualize o ID tal. Mesmo se eu colocar isso, ele não vai atualizar, né? Porque não existe nada lá dentro. Então ele já está mandando esse erro para a gente. Se eu tenho se eu não coloco uma configuração, eu quero que você atualize o ID tal, e eu mando esse comando aqui de update para um banco de dados, onde ele tenha várias informações, ele vai atualizar todos. Eu vou mostrar como exemplo a nossa tabela de ofertas, por exemplo. Eu acho que a gente tem dois aqui, ó. Então, se eu mando um atualizar para essa tabela sem colocar uma referência, ele vai atualizar todos os meus resultados, tá? Referência é quando a gente adiciona um where no código para ele atualizar ou buscar ou inserir. Na verdade, a gente não coloca o where em inserir, né? Só em select, em update ou em delete, tá? Em inserir não, a gente só insere. Então, quando eu não coloco esse where, ele vai atualizar toda a nossa tabela, tá? E ele vai atualizar os campos que a gente marcou lá. Então, no caso, a gente marcou aqui no nosso código para ele atualizar o nome do site e o Facebook, ok? Então, aqui não tem referência. Eu não vou colocar referência porque nessa tabela eu só vou ter um resultado. Então, ele pode atualizar, não tem nenhum problema, ok? Então, visto isso, que a gente está recebendo esse erro, a gente precisa inserir um resultado lá. Então, eu tenho que colocar um código aqui que verifica se eu tenho essa informação no meu banco de dados. Por que eu vou colocar para que aconteça isso no meu formulário e não eu mesmo ir lá manualmente, né, no PHP-MyAdmin, né, e vir aqui e inserir alguma informação? Porque eu não quero que aconteça isso direto no meu MySQL. Eu quero enviar a informação do meu site, né? Deixa eu voltar aqui. Eu quero enviar a informação daqui, tá? E se eu tiver feito a instalação desse sistema em um servidor onde não haja ainda um site que não haja um site não, que não haja ainda informações, que ele cria essa informação para mim, por ela ser nova, né? Então eu instalo o site, faço a instalação também do meu painel de administração, só que eu ainda não tenho as informações, tipo o nome do site, nem nada do tipo. Então todo o site vai ficar desconfigurado. Vocês vão entender quando a gente começar a colocar as configurações para aparecer aqui no site, tá bom? Então, se eu não colocar essas informações, aqui vai ficar quebrado, né? O título, a descrição que vai para o SEO, essas informações, tá?
Então, eu preciso colocar um comando que vai verificar. Se não existir, ele vai adicionar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos colocar a gente vai fazer uma consulta dentro desse banco de dados, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar uma variável, fazer a consulta, né? Consulta, eu vou colocar consulta site, tá? Ou consulta configurações, tanto faz, tá? Eu vou colocar só consulta. Aqui eu vou colocar aspas duplas, né? E vou colocar um ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou colocar o meu comando de verificar para consultar lá no meu banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui select, né? É isso que eu vou escrever. Então select tudo, pode ser tudo, não tem problema. From, e aí eu coloco configurações. Coloquei configurações, eu já estou enviando a minha consulta para o meu banco de dados. Só que eu preciso trazer agora o resultado se existir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, resultado consulta. Ele vai ser igual ao conecta, né? Eu vou colocar conecta porque conecta não é conexão, conecta. Conexão, que é o meu banco de dados, né? Que a gente tem carry, que ele vai buscar no meu banco de dados, né? E aí aqui eu vou colocar a consulta que ele está fazendo, tá? Então aqui ele vai armazenar os resultados. Então ele vai armazenar os resultados dessa consulta aqui. Posso dar um Ctrl S, só que eu ainda não posso ir lá e ver se ainda testar o meu site, porque eu só coloquei para ele consultar. Eu não coloquei para ele fazer a inserção se não existir o meu site, né? Se não existir as minhas configurações. Então a gente precisa adicionar aqui uma outra função. Então, eu vou colocar aqui if, né? Vou colocar o seguinte, eu vou pegar esse resultado consulta, vou colocar dentro desse if aqui e vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar assim, um sinal de menos e um sinal de maior. Eu vou escrever num rows para ele contar a quantidade de resultados que eu vou ter na minha consulta, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Estou colocando o seguinte: se o meu resultado de consulta ele for, né, o número de linha dele for maior do que zero, se for maior do que zero, tá? Se não fosse, não é igual a zero, tá? Ele então atualiza. Se for maior do que zero, ele atualiza. Se não for maior do que zero, ele então, né? Eu vou colocar aqui else. Em alguns casos a gente não vai utilizar else, tá? A gente vai usar vários ifs. Mas aqui nesse caso a gente vai utilizar o else, tá? Então, se ele for igual, se ele for maior que zero, então ele atualiza. Se ele não for maior que zero, ele vai então inserir. Então, eu vou colocar aqui, ó, insere igual, e aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai colocar assim, ó, mysqli underline preparing, né? Então é assim. E aqui dentro a gente vai colocar os nossos comandos, tá? E é parecido com o de cima aqui. A gente vai colocar conexão, né? Colocamos a conexão. A gente vai colocar aspas duplas para armazenar, então, os nossos valores aqui dentro, tá? Vamos colocar ponto e vírgula aqui para a gente não esquecer. E agora, o que o nosso código está fazendo? Ele está verificando aqui em cima se existe algum resultado dentro de configurações. Se existir, ele vai atualizar. Se não existir, ele vai inserir. Então, quando eu instalar esse sistema em uma hospedagem que eu ainda não tenho configuração, não tenho nada, meu banco de dados está zerado, está limpo, eu consigo inserir as configurações daquela pessoa, mesmo se ela não tiver colocado ainda dados, né, de um banco de dados que eu enviei para ela e que eu instalei para ela lá no sistema dela, e não tenha colocado nenhuma informação dentro do banco de dados. Então aqui ele vai verificar. Se existir, ele atualiza. Se não existir, ele vai inserir, então, aquelas novas informações dentro do nosso banco de dados, tá? Com as configurações e tudo mais. Lembrando que no final do projeto, eu vou zerar todo o banco de dados para salvar tudo certinho. E aí, sempre que for fazer a instalação, é bom você fazer um banco de dados zerado, sem informações, tá? Porque daí, assim, você pode
vender esse sistema para diversos clientes e sempre instalar lá essa informação, tá? E ele configurar conforme ele precisar. Bacana? Então vamos vir aqui escrever insert e a gente coloca insert into, que é inserir no banco de dados, né? No banco de dados configurações, as seguintes informações. Aí a gente vai colocar entre parênteses aqui, tá? E vamos escrever values. Opa. Values. E também a gente vai colocar parênteses, tá bom? O que a gente está fazendo aqui? A gente está falando o seguinte, para ele inserir na nossa tabela configurações, nestes campos, estes valores, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, nome do site, vírgula, Facebook, tá? Eu só tô colocando esses dois aqui pra gente testar, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai colocar todos aqui, tá? Se você quiser já adicionar, pode adicionar, não tem problema. Ok? Só não adicionem o ok? Esses aqui ainda tá dando erro, né? Pode enviar informações erradas para você. Eu posso até comentar aqui os dois, deixar ele assim, ó, os dois comentados para não trazer erro. E depois eu vou explicar para vocês como a gente vai criar cada um deles, tá? Então fiquem tranquilos, a gente vai chegar nessa parte aí. Então eu vou inserir o nome do site do Facebook, né? E as informações que eu vou inserir vai ser assim, ó, eu vou colocar interrogação, vírgula, interrogação, para ele pegar os valores ali, né? Ele pegar, então são dois campos de valor. E aí, na parte de baixo, a gente vai escrever MySQL, SQLi, né? Opa, MySQLi, underline, e a gente vai colocar STMT e vai colocar também 20 parâmetros. A gente já tem aqui, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, 20 parâmetros. E depois a gente vai colocar o Bint Execute, que vai executar o nosso código. O que a gente vai colocar aqui? A gente colocar nossos parâmetros de inserção, tá? A gente vai informar para os bancos de dados que tipo de informação que a gente está inserindo aqui dentro. E aí fica mais fácil. Se a informação vier errada, ele não vai inserir, tá? Então ele vai parar ele vai barrar essa informação de ser inserida dentro do nosso banco. Se não for verdadeira, ele não vai colocar nada lá, ele vai deixar em branco, tá? Aí não vai inserir aquele resultado, então você vai saber que tem alguma coisa errada, tá? Então aqui dentro a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar essa variável aqui, insere, né, que ele vai pegar os resultados ali então, e vai verificar se os parâmetros são esses aqui que a gente vai colocar dentro dessas aspas. Se for, então, ele vai substituir uma interrogação aqui de cima pelas variáveis que a gente colocar aqui. Quais são as variáveis? Vão ser essas daqui, ó. A gente vai pegar, vai colocar ela aqui, vírgula, e vai colocar também essa outra bem aqui, tá? A gente também pode fazer esse tipo de verificação para o update, tá? Não é necessariamente deixar ela dessa forma. Aí, como a gente vai trabalhar uma segurança aqui em cima, eu acho que dessa forma fica bacana. Mas para inserir, eu acho bem legal a gente verificar dessa forma. A gente tem vários tipos de identificação de valores. Por exemplo, a gente tem o D, que é valor flutuante, quando a gente vai colocar valor com vírgula, com ponto, sabe? A gente tem o S, que é texto, outros tipos de funcionalidade, data, ano, essas outras coisas. E a gente tem o I também. O I é para número inteiro. Então, se eu for colocar, por exemplo, o número 10, 5, 8, 20, eu coloco para ele verificar que se é um número inteiro. E aí, se alguém tentar enviar, por exemplo, a informação de letras, o banco de dados não deixa inserir essa informação, tá? Aqui, como são textos, são dois S, tá? Então, ele vai verificar, ele vai trazer e vai salvar no nosso banco de dados. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o nosso MySQLi para ele executar agora a nossa informação no nosso banco de dados, tá? Então, se todas as informações ali em cima forem corretas, ele vai fazer a execução do nosso código, tá? A execução dos nossos valores. Então, vamos pegar aqui e vamos colocar aqui também. Então, eu quero que ele insira essas informações aqui, tá? Aí, quando ele pegar as informações, ele vai verificar se tem essas condições, se são textos mesmo, se é um número inteiro, se é um número flutuante. Se tiver tudo certo, ele então vai executar a minha inserção de dados no meu banco.
tá? Então, isso daqui é um sistema simples. Vocês estão aprendendo tudo, né? Quase tudo, menos ainda falta o nosso delete aqui e tal. Faltam algumas coisas sobre verificações, mas tecnicamente 80% aí da parte de inserir e fazer um update e selecionar dentro do banco de dados. Então, aqui, ó, essa primeira consulta, ele seleciona as informações que eu quero no meu banco de dados. Essa segunda, ele faz a atualização de informações no meu banco de dados. E essa terceira, ele faz a inserção de informações no meu banco de dados. Então, aqui você já tem consulta, que é trazer os dados. Você já tem o update, que é para atualizar o banco de dados. E você tem o insert, que é para inserir informações. Então, falta só o delete. E aí você completa esse conceito aqui, esses comandos do MySQL, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso site, vamos atualizar ele e vamos ver se vai ter algum erro. Ele vai inserir apenas 2 informações, tá? Então, vamos atualizar aqui. Vamos colocar o nome do site aqui como Salgadinhos e Docinhos já. E aqui o Facebook, eu vou colocar aqui salgadinho, só para a gente testar. Porque como ele vai enviar só essas 2 informações, eu posso preencher de qualquer jeito mesmo. Vamos clicar em atualizar. E ele deu um erro aqui novamente. Vamos verificar aqui por que ele deu esse erro. Carry no, na linha 24. Include. Ele está dando algum erro no include. Vamos verificar aqui. Página ok. Mas onde que tem include aqui, pelo amor de Deus? Bom, ele está dando erro em algum arquivo da nossa algum include da nossa index, porque ele não está encontrando o nosso arquivo de conexão. Vamos ver aqui se está tudo certinho nos nossos outros arquivos. Então, lib.php. Aqui está correto, o que ele está mostrando lá para gente. Então, o arquivo de conexão ele não está. Ué. Includes header, head, menu. E vamos verificar aqui o módulo de configurações. A mensagem aqui tá ok. Tá tudo certo. Eu vou pausar o vídeo só para me verificar se tem algum erro e aí qualquer coisa eu trago o erro para vocês para a aula não ficar gigante. Bom, encontrei, né, gente? É claro que não vai funcionar nunca, né, se a gente não incluir o arquivo de conexão do nosso site, né? A gente tem aqui o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui com esse erro, tá? A gente está vendo que ele está falando que a nossa variável de conexão ela é indefinida. Só que a nossa variável de conexão, ela existe, tá? Só que ela existe aqui fora, no arquivo de conexão do site, não dentro do admin, né? Então, a gente precisa colocar o nosso arquivo ali corretamente no lugar dele. Então, vamos lá no nosso head, vamos pegar aqui o arquivo de include e vamos colocar em cima, tá? A gente pode deixar em cima sem nenhum problema, bom? A gente vai pegar aqui, então, e a gente tem que adicionar o arquivo de conexão. Nosso arquivo de conexão, ele tá onde? Ele tá na nossa pasta conexão barra conecta, né? Então, é conecta.php. Então, o nosso arquivo de conexão está ali dentro. Vamos dar no Ctrl S. Vamos atualizar nosso site e ver se vai resolver nosso problema. Bom, continuar. Ainda está dando o mesmo problema. Por que ele está dando esse problema? Porque provavelmente ele não está reconhecendo a nossa pasta. Vamos tirar essa configuração aqui anterior. E vamos atualizar aqui. Novamente ele não está reconhecendo. Ele não está reconhecendo porque ele quer que eu volte uma pasta aqui. Eu posso utilizar o arquivo de base aqui, base URL, né? E adicionar ele ali embaixo. Só que ele está pegando a nossa URL lá em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar // voltar, tá? Então ele vai voltar
para a raiz do nosso site. Por quê? Porque a gente não tem o arquivo de conexão dentro do admin, a gente não colocou, tá? Só que eu não quero criar outro arquivo de conexão, eu quero que ele utilize o mesmo, tá? Então a gente coloca ponto barra para ele voltar para nossa pasta anterior. Vamos atualizar aqui. Agora era para ele ter aparecido. Eu vou dar um eco e vamos ver se ele vai exibir o nosso eco. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos atualizar o nosso site. Opa, deixa eu ver. Só aqui para a gente ver. Ele está com um eco aqui atrás. Eu vou verificar que é um código, tá? Então vamos procurar aqui. É mais fácil eu procurar deletando lá o nosso arquivo. Nossa, Ctrl Shift C, né? Então deixa eu deletar aqui. Só para a gente entender o que está acontecendo. Então aqui ele está retornando o valor 1. Retornou o valor 1. Por que ele retornou 1? Ah, porque ele está trazendo o valor da variável. Mas eu quero que ele traga a pasta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar colocar o nome da nossa pasta. Porque como a gente está no servidor local, quando eu coloco para ele voltar, provavelmente ele está pulando a nossa pasta principal aqui e pode estar retornando direto para a pasta raiz do nosso servidor local, tá? Isso aqui, se fosse um servidor já online, ele já voltaria essa pasta. Então eu vou colocar o seguinte aqui, vou apagar, tá? E vou escrever o nome da minha pasta, que é deixa eu só ver na minha URL a pasta aqui, salgadinhos, né? Então essa é a minha pasta. Vou dar um Ctrl C. Vamos voltar lá. Vamos colocar salgadinhos barra conexão, né? E daí conecta.php. Vamos ver agora se vai dar certo, né? Se não dá certo, a gente faz de outra maneira. Bom, então vamos ver aqui. Vamos atualizar de novo. E agora aparece uma outra mensagem ali. Vamos verificar aqui qual mensagem que é. Include salgadinhos, conexão conecta, deu falha, né? Então, ó, ele tá indo em salgadinhos, admin, includes, e aí tá dando erro, né? Vamos retirar novamente essa opção aqui, ó, porque ela deu falha, tá vendo? Salgadinhos, conexão, blá, blá, blá. Vamos fazer o seguinte, como a gente está no servidor local, a gente pode ter esse tipo de problema. Então, vamos colocar ponto, vamos abrir aqui as nossas conexões. Então eu coloquei ponto, aqui é a página local do meu servidor. Vamos clicar em salgadinhos. Opa, ele não buscou. Includes, lib, módulos. Eu vou atualizar aqui só para a gente verificar. Atualizei. Quando a gente está no servidor local, a gente tem alguma dificuldade em estar trazendo para a gente algumas informações, tá, gente? Então, por isso que ele dá esses erros. Se fosse num servidor online, que eu trabalho mais no servidor online, o meu problema é essa aula ficar muito grande por conta desse erro, mas eu quero mostrar para vocês como resolver. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver aqui, porque ele não está trazendo ainda no servidor local, e aí eu continuo a aula. Bom, gente, eu coloquei o arquivo, um código aqui para ele verificar se o arquivo existe. Não está me retornando o erro, tá? Então, o arquivo, ele está achando o arquivo, só que ele não está trazendo as variáveis para a gente, né? Eu não estou entendendo o porquê disso, tá? Então, como ele não está trazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa parte de erro aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou colocar aqui, ó, conexão, vou colocar aqui um conecta.php e vou criar dentro do admin também uma pasta chamada conexão, tá? Coloquei aqui, vou dar um enter, criei a minha pasta, né? Então, cadê? Eu acho que eu coloquei arquivo, né? Eu tô ficando tão doido, né?
Então, criar a pasta, conexão, dá um Enter. Falando que já existe. Apareceu aqui desse jeito, né? Vamos deletar ele. Que não é arquivo que eu quero. Vamos de novo em admin, adicionar conexão, Enter. Cadê minha conexão? Mas por quê? Por que ele tá criando um arquivo? Meu Deus do céu. Não, eu vou ficar doido com esse negócio de servidor local, viu? Meu Deus do céu. Criar pasta, meu filho. Conexão. Isso, meu Deus do céu. Criar arquivo conecta.php. Pronto, temos nosso arquivo. Vamos vir aqui no nosso conecta que a gente tem. Vamos copiar o código, vamos vir nesse conecta agora. Vamos dar no Ctrl S. Então a gente salvou agora um arquivo de conexão para o nosso admin. Não queria fazer isso, tá? Eu queria utilizar o mesmo ali, mas eu não sei o que está acontecendo no servidor local. Depois eu vou dar uma olhada no Champ e ver o que está acontecendo. Se fosse num servidor online, isso não ia acontecer. E essa aula já está com 30 minutos, tá? Por conta desse erro maldito. Vamos lá agora atualizar a página. Bom, agora vamos tentar enviar. Esse é o último teste e aí a gente parte aí para a próxima aula, né? De eu explicar para vocês. Vamos atualizar e novamente está dando o nosso erro. Eu não sei de verdade o que está acontecendo. Eu vou tentar resolver e aí na próxima aula eu explico para vocês, porque essa aula já está com 30 minutos.